graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Ferreira, pastor da Igreja Evangélica Família de Deus, aqui em Maceió, no estado de Alagoas. E esse é o seu canal de estudo bíblico, o canal Bíblia Simples. E desde já eu peço a sua cooperação para que a gente esteja crescendo esse canal, podendo melhorar também o nosso trabalho neste canal, que é um canal que está iniciando. Então que você deixe o seu like, você compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você tem relação e que deseja bem. E nos ajude a estar levando a palavra do nosso Deus para o máximo de pessoas que a gente puder. Nós estamos estudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Estamos no capítulo 1, tá? E estamos estudando o versículo de número 5. Eu peço a você que está chegando agora no canal que você assista os vídeos anteriores, né, para que você possa ter o entendimento correto, porque o entendimento correto é o entendimento continuado, né? Então que você possa ver os vídeos passados. Nós vamos fazer a leitura do versículo 5 para dar continuação ao nosso estudo. Capítulo 1, versículo 5 do Evangelho de João. Está escrito assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então nós continuamos falando sobre a questão da luz. Qual o primeiro aspecto que eu quero tratar? Eu quero lembrar que o paralelo continua. O que é um paralelo? Duas coisas que andam no mesmo sentido. Então existe um paralelo aqui entre a narração do capítulo 1 de João com a narração do capítulo 1 de Gênesis. O paralelo continua. No Gênesis, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia escuridão. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, da mesma forma que aconteceu no sentido físico da criação, também aconteceu no sentido espiritual. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, que quando o Senhor Jesus chega à região, né, ali litorânea, uma certa região ali litorânea, que era conhecida, né, como a região dos gentios, então a Bíblia diz que a região que estava em trevas e na sombra da morte viu a luz e raiou-lhes a luz, ou seja, a luz que é Jesus Cristo, a luz espiritual, o Filho de Deus que foi enviado ao mundo, a luz que ilumina todo o ser humano, tinha chegado àquela região e o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Então veja e perceba que o paralelo entre a luz física e a luz espiritual é um paralelo real. Mas esse versículo que nós lemos diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. É só a gente ver aquilo que acontece no campo físico. Quando nós estamos num local escuro, o que acontece quando nós chegamos em casa que um dos cômodos da nossa casa ou toda a casa está no escuro? Nós acendemos uma lâmpada, que é um transmissor de luz, esse objeto que irradia um foco de luz artificial naturalmente, mas o que é que acontece? Aquela escuridão ela é dissipada por aquele foco de luz, né? Mas eu tenho certeza que você já deve ter pensado sobre isso, refletido, ou se ainda não pensou, que esse vídeo leve você a pensar sobre isso agora, talvez você já tenha parado para pensar. Mas se a Bíblia diz que Jesus é a luz, e Ele é a luz do mundo, e Ele veio a este mundo, por que o mundo ainda está em tanta escuridão? Por que os governos são corruptos? Por que há tanta escuridão, violência, morte? Por que as trevas ainda prevalecem aparentemente? Nós temos que identificar aí
o princípio da proporcionalidade, ou seja, a luz ela tem o poder de dissipar as trevas proporcionalmente. O que quer dizer isso? Eu trago de volta o exemplo físico para que você possa entender essa realidade espiritual. Quando nós chegamos a um cômodo da nossa casa, acendemos uma luz. Aquela luz, aquela lâmpada, né? Geralmente é escolhida por nós com uma voltagem, ou seja, uma capacidade proporcional, capaz de iluminar aquele cômodo. Mas uma só lâmpada não ilumina a casa toda. Assim é feito nas ruas, na iluminação pública, assim é feito em iluminações de empresas, assim é feito na iluminação de, por exemplo, locais de evento, por exemplo, campo de futebol, né? Onde tem ali vários refletores. Um refletor só daquele não é suficiente para iluminar todo o estádio. Então a questão da proporcionalidade. Por quê? Porque quando uma pessoa ela conhece a Jesus, que é a luz, esse Espírito, o mesmo Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, ele é depositado dentro da pessoa que conheceu o Salvador e que teve um encontro verdadeiro com o Salvador e que entregou sua vida, o seu coração ao Salvador. E aquela pessoa recebe uma capacidade de iluminação proporcional. Então ela vai poder iluminar, por exemplo, seu cônjuge, ela vai poder, por exemplo, levar luz para um filho, uma filha, ela vai poder levar luz para pessoas que ela convive, mas ela não será capaz de iluminar o mundo todo. Porque existe o princípio da proporcionalidade. Cada um ilumina na proporção que pode. Daí nos leva também a entender uma coisa importante. Com isso eu finalizo o nosso Bíblia Simples de hoje. A nossa responsabilidade de brilhar. Jesus disse aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. E ele completou dizendo: não se esconde uma lâmpada debaixo da mesa, mas se coloca no velador. Porque naquela época a luz era movida a combustível, né? O que nós chamamos hoje de candeeiro. A luz movida a combustível. Então, se coloca no velador. Ou seja, o velador era um canto alto, visível, para que ilumine toda a casa. Assim nós fazemos hoje também na modernidade. Veja que as lâmpadas elas são colocadas no local mais alto, porque assim elas podem iluminar. Aí Jesus disse: assim resplandeçam diante dos homens as vossas boas obras, para que o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Então são as nossas obras, nossas boas obras, que podem iluminar as pessoas que convivemos, os locais onde nós estamos e convivemos. Eles são iluminados pelas nossas boas obras. Então que você possa brilhar, não brilhar no sentido de aparecer, ou no sentido de se tornar, ou achar-se melhor do que alguém, mas brilhar no sentido de que as suas obras reflitam a luz de Cristo que está em você. Esse foi o nosso Bíblia Simples de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. E compartilhe, deixe o seu curtir, o seu gostei e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Deus abençoe em nome de Jesus.